A imagem de um túmulo vazio em plena madrugada talvez seja uma das mais fortes da história da humanidade. Não apenas porque desafia o entendimento lógico, mas porque ressoa num lugar onde a razão não alcança, no âmago da alma. A Páscoa, para além do dogma, é uma metáfora profunda de tudo aquilo que em nós precisa morrer, para que o essencial possa, enfim, nascer. A morte e ressurreição de Cristo não são apenas eventos do passado. São símbolos vivos que atravessam gerações, penetrando o inconsciente como mensagens arquétipas. Quando falamos de Cristo, não estamos apenas falando de um homem crucificado, mas de um arquétipo do Self, a imagem mais completa da totalidade interior. Ele desce ao inferno, carrega a dor do mundo, atravessa a sombra e retorna, transformado. Renasce não como antes, mas em outra forma, invisível, atemporal. Ele é a imagem daquele que viveu o processo de individuação até o fim. Jung compreendia o Cristo ressuscitado como a expressão mais clara de uma alma que completou o ciclo. Descer ao inconsciente, integrar a sombra, reconhecer a dor e retornar ao mundo como alguém novo. É o símbolo do eu que se encontra com o Self e emerge inteiro. Mas quantos de nós estamos realmente dispostos a morrer, ainda que simbolicamente, para aquilo que nos aprisiona? Quantos se permitem soltar a identidade que construíram com tanto esforço quando percebem que ela já não serve mais? A crucificação é dolorosa, sim, mas o túmulo vazio aponta para algo ainda mais misterioso: a liberdade. Porque renascer é abrir mão da lógica antiga, da estrutura rígida, da imagem de quem você era. Renascer é aceitar o vazio do sábado, a ausência, o silêncio, e confiar que algo invisível está sendo gestado. A madrugada da ressurreição não tem fogos de artifício. Ela acontece no escuro, quando ninguém está olhando. E justamente aí reside sua grandeza. O Cristo ressuscitado nos ensina que há um outro lado, mas que para alcançá-lo é preciso entregar o controle. O processo junguiano ecoa esse mesmo ensinamento. O ego não governa o renascimento. Ele só pode aceitá-lo. A alma tem seus próprios tempos, suas próprias passagens, e cabe a nós ouvir o chamado com humildade e coragem. Neste domingo de Páscoa, talvez o maior presente não esteja nos rituais externos, mas no simples gesto de perguntar a si mesmo: o que em mim precisa morrer para que algo verdadeiro possa enfim nascer? Qual parte minha ainda resiste à transformação? E será que estou pronto para deixar o túmulo aberto e caminhar para fora dele? Porque o Cristo ressuscitado não é só uma história. Ele é um espelho. E se você sentir que algo está morrendo dentro de si, não se assuste. Talvez o que esteja nascendo seja você. Existe uma passagem no Evangelho em que Maria Madalena, ao encontrar o túmulo vazio, chora. Ela chora não por não crer na ressurreição, mas porque a ausência do corpo ainda simboliza a ausência de sentido. Até que uma voz a chama pelo nome, e ela reconhece. Não é um milagre externo, é um despertar interno. Quantas vezes também nós ficamos diante do vazio e só enxergamos perda? A alma grita, mas estamos ocupados demais tentando entender com a mente. O Cristo ressuscitado se revela quando deixamos de procurar respostas fora e começamos a escutar aquele sussurro silencioso que nos chama pelo nome, aquele chamado íntimo que só nós reconhecemos. É assim que começa a verdadeira Páscoa da alma. Na linguagem simbólica, o túmulo representa o inconsciente profundo, aquele lugar onde enterramos dores, traumas, crenças antigas e identidades que já não fazem sentido. Mas esse mesmo espaço, escuro e silencioso, guarda o embrião de uma nova vida. Quando o ego se cala, algo ali dentro desperta. E o que surge não é mais o que morreu, é o que estava além da morte. Para Jung, o Self é essa instância maior que habita em nós e nos chama de volta à inteireza. É o Cristo interno que passou pela dor, pela solidão, pela rejeição, e que agora caminha de novo com outras marcas, outros olhos, outro coração. Mas para encontrá-lo, precisamos aceitar o processo da travessia. A alma não nasce pronta. Ela se esculpe nas dores, nas perdas, nas noites em que tudo parece ter fim. E o mais bonito é que não precisamos entender esse processo. Precisamos apenas
não resistir a ele. A ressurreição acontece quando o medo deixa de segurar o nosso fôlego e a esperança, mesmo tímida, volta a respirar. É por isso que a figura do Cristo ressuscitado com as chagas ainda visíveis é tão poderosa. Ele não voltou perfeito, ele voltou humano e inteiro. Porque a verdadeira cura não é apagar a dor, é integrar a ferida como parte da nossa luz. Não se trata de negar o que vivemos, mas de permitir que isso nos transforme. Você também carrega marcas. Talvez cicatrizes antigas, talvez vazios não compreendidos. Mas essas marcas não são sinais de fracasso, elas são portas. E se você tiver coragem de atravessá-las com dignidade, poderá um dia reconhecer a si mesmo como quem retorna do silêncio, com os olhos mais claros, o coração mais firme e a alma mais verdadeira. A ressurreição não é sobre voltar a ser quem você era, é sobre finalmente ser quem você nasceu para ser. A maior ilusão do ego é acreditar que controlar tudo é a única forma de viver em segurança. Mas o processo de renascimento exige justamente o contrário: soltar, confiar e permitir que algo além da nossa compreensão racional nos conduza. Essa entrega, que parece fraqueza aos olhos do mundo, é o ponto de virada mais corajoso da alma. Na simbologia da Páscoa, o Cristo não ressurge por esforço próprio. Ele não força a pedra a rolar, nem se debate no escuro do sepulcro. Ele apenas confia. Confia que após a entrega total, o invisível agirá. Essa entrega profunda é o que Jung chamava de rendição ao self, um reconhecimento de que o sentido da vida não se constrói com a mente, mas se revela com o coração em silêncio. Quando passamos por crises profundas, muitas vezes sentimos que tudo está perdido, mas são justamente essas rupturas que nos tiram das repetições. O sofrimento, embora não desejado, é muitas vezes a única força capaz de romper com as máscaras que sustentamos há anos. E quando essas máscaras caem, um espaço se abre. Um espaço onde o novo pode finalmente respirar. A ressurreição, portanto, é sempre precedida por um colapso, uma morte simbólica, um sábado silencioso onde nada parece fazer sentido. É o momento em que a alma se vê só, despida de garantias e sem mais como sustentar o que era. É nesse momento que nasce a verdadeira fé, não a fé cega, mas a fé lúcida, aquela que sabe que, mesmo no escuro, há algo sagrado gestando dentro de nós. Esse processo é individual. Ninguém pode renascer por você. Ninguém pode atravessar sua noite escura. Mas todos carregamos, mesmo sem saber, a centelha de um Cristo interior que conhece o caminho, que sabe quando é hora de morrer e quando é hora de se levantar. Em algum lugar dentro de você, existe uma parte que nunca foi ferida, nunca foi rejeitada, nunca foi esquecida. Essa parte te espera. Ela não grita, não exige. Apenas permanece ali, como uma chama suave, aguardando o momento em que você decidir olhar para dentro e reconhecer: eu sou mais do que tudo o que vivi. Eu sou o que sobreviveu. E quando você tocar esse ponto sagrado, perceberá que não é preciso mais provar nada para ninguém. Porque aquele que renasce não precisa convencer o mundo. Ele apenas caminha, leve, silencioso e inteiro. A ressurreição não é um espetáculo. É um retorno ao que sempre esteve vivo em você, mas que você havia esquecido de tocar. Há uma cena quase silenciosa nas Escrituras que carrega um poder simbólico imenso. 2 discípulos, desanimados, caminham para Emaús após a crucificação. O sonho havia morrido. A esperança havia sido enterrada. Mas no caminho surge um forasteiro que caminha com eles. Eles não o reconhecem. Falam com ele sobre a dor, sobre a frustração, sobre o fim, e só mais tarde percebem: era o Cristo. Essa passagem é uma das imagens mais profundas do inconsciente. Quando estamos quebrados, muitas vezes é justamente nesse estado que o self nos acompanha de maneira mais presente, mesmo que nossos olhos não saibam reconhecê-lo. É no exílio da identidade, no luto das certezas, que começamos a perceber que há algo maior caminhando conosco, ainda que disfarçado de silêncio. Jung dizia que a alma se transforma através do sofrimento consciente. Isso não significa buscar a dor, mas deixar de fugir dela. Significa olhar nos olhos da perda e perguntar:
O que em mim está sendo chamado para nascer. A ressurreição é esse nascimento, mas não um nascimento para a glória mundana. É um nascimento para a verdade, para a inteireza. E essa verdade, quando tocada, nos tira da lógica da comparação, da performance, do medo de não ser aceito, e nos recoloca no eixo da autenticidade. O Cristo interior não busca aplausos, ele busca presença. Quando saímos do túmulo, deixamos para trás não apenas a dor, mas também a necessidade de provar nosso valor. A alma que renasce sabe que vale, mesmo quando ninguém vê. E talvez por isso, o Cristo ressuscitado apareça primeiro a quem menos se esperava. Mulheres, discípulos anônimos, pessoas simples. Porque o reconhecimento da verdade nunca é feito pelas estruturas do poder, mas pela sensibilidade do coração. E você, tem reconhecido o Cristo que caminha ao seu lado? Tem percebido os sinais do self pedindo espaço dentro de você? Ou ainda está buscando o sagrado fora, onde tudo é barulho e repetição? O renascimento é um chamado, mas ele não vem com estrondo. Ele sussurra, ele toca com leveza e espera por sua escuta. Porque quando você finalmente percebe que já não precisa mais ser quem era, algo dentro de você se abre. E esse algo não precisa mais de nomes, títulos ou certezas. Ele apenas sabe. E quando sabe, renasce. Escreva nos comentários se sentir que essa parte falou com você. Eu escolho renascer com o que é verdadeiro em mim. Esse gesto silencioso pode ser seu primeiro passo para fora do túmulo. E lembre-se, o Cristo ressuscitado não aparece no templo. Ele surge no caminho, dentro de você. A ressurreição nunca acontece de forma pública. Ela é íntima, silenciosa, invisível aos olhos de quem espera provas. Porque não se trata de um milagre para convencer o mundo, mas de um gesto sagrado que reconecta o ser humano com aquilo que é eterno dentro dele. O Cristo ressuscitado não retorna aos palácios nem às multidões. Ele aparece no jardim, no caminho, na solitude de quem está disposto a ver além das aparências. Ele mostra suas marcas como quem diz: passei pelo fogo e estou vivo. A dor me tocou, mas não me destruiu. Ao contrário, ela me revelou. Essa é a alma que passou pela noite escura e descobriu que não precisava mais das armaduras que a protegiam da vida. Descobriu que a sensibilidade não era fraqueza, que o silêncio não era ausência e que a vulnerabilidade era a porta para a graça. Na linguagem junguiana, essa travessia é o coração da jornada de individuação. Um ciclo que começa com a queda do velho ego e culmina com o reencontro com o self. É o mesmo caminho do Cristo: descer, morrer, permanecer no escuro e um dia erguer-se de novo. Mas essa ressurreição não traz garantias. O mundo continua igual. As feridas do passado não desaparecem. O que muda é o olhar. A alma que renasce enxerga com outros olhos e por isso já não reage como antes. Já não se curva a qualquer barulho. Já não se vende por migalhas de aprovação. Ela está mais serena, mais inteira, mais livre. E essa liberdade não vem de fora. Vem do gesto de se aceitar por inteiro, de integrar a sombra, de acolher o passado, de honrar o que doeu e, ainda assim, escolher seguir. É esse movimento que dá sentido à vida. Não a perfeição, mas a presença. A Páscoa é esse lembrete eterno de que o túmulo pode estar vazio, mas a alma pode estar cheia, cheia de presença, de consciência, de silêncio. Porque o milagre não está no que acontece fora, está no que renasce por dentro. Quando o Cristo ressuscitado aparece aos seus discípulos, ele não os repreende por terem fugido, não os julga por terem duvidado, ele os acolhe com paz. A primeira palavra dita por ele é essa: paz. E isso não é apenas um cumprimento, é um novo estado de ser. Aquele que renasce não traz mais consigo a necessidade de ter razão. Ele não precisa provar nada, nem corrigir os outros, nem se defender o tempo todo. Ele simplesmente é, e sua presença transforma, mesmo sem palavras. Na psicologia simbólica, esse estado é fruto de um longo processo de purificação. Não uma purificação moral, mas psíquica. O ego, que antes reagia, agora observa. O orgulho, que antes se inflamava, agora se silencia. A pressa,
que antes dominava tudo, agora dá lugar a um ritmo mais profundo, mais verdadeiro. Jung compreendia que esse estado não é conquistado de uma vez, é cultivado. É como uma luz interior que vai se acendendo pouco a pouco, à medida que escolhemos não mais nos identificar com as máscaras que vestíamos. A verdadeira Páscoa não é sobre a vitória de um lado contra o outro, é sobre a dissolução dessa dualidade, para que algo maior possa emergir. Quando a alma retorna à vida, ela não busca mais os mesmos caminhos. Ela escolhe com mais calma, fala com mais verdade, ama com mais inteireza. E esse renascimento se revela em gestos simples, uma palavra gentil, um silêncio respeitoso, um olhar que acolhe. Talvez você já tenha sentido isso, uma nova versão de si mesmo começando a surgir. Uma versão que já não briga com o passado, que não tem pressa de futuro e que reconhece o valor sagrado do agora. Isso é ressurreição. Não se engane, ela não vem com trombetas nem com luzes fortes. Ela vem com a leveza de quem deixou cair o que era peso e agora caminha com mais verdade. É nesse silêncio que algo novo ganha forma. E quando você menos espera, percebe que está de volta. Mas não ao mesmo lugar, está de volta a si mesmo. A alma renascida não precisa mais provar que venceu. Ela só precisa viver, com presença, com verdade, com paz. E esse é o maior sinal de que o Cristo interior despertou em você. A alma que renasce não volta ao mundo como era antes. Ela não repete os mesmos vínculos, nem participa das mesmas dinâmicas, porque algo mudou por dentro. E essa mudança silenciosa transforma tudo ao redor, sem que precise ser anunciada. O Cristo ressuscitado não exige reconhecimento, ele apenas aparece, e ao aparecer, revela-se diferente. Ainda é ele, mas é mais. Está ali, mas já não pertence a este mundo. É assim também com aquele que desperta espiritualmente. Continua vivendo entre os outros, mas com um outro olhar, um outro coração. Esse renascimento afeta profundamente as relações, porque ao deixar para trás o velho eu, também deixamos para trás as velhas exigências, as carências disfarçadas, as expectativas irreais. A alma que passou pelo túmulo e voltou à vida já não pede que os outros a completem. Ela sabe que está inteira. Jung dizia que a individuação nos conduz à liberdade interior. Não uma liberdade para fazer tudo o que se quer, mas uma liberdade para ser quem se é, mesmo em meio aos ruídos do mundo. E isso muda tudo. Porque quem se torna livre, torna-se também compassivo. O Cristo não volta com raiva. Ele não aponta culpados, não acusa ninguém. Ele oferece pão, caminha junto, escuta. Sua presença cura não por poder, mas por amor. E esse amor é a marca de quem viu a escuridão e não deixou que ela o endurecesse. Você já pensou que esse renascimento pode ser o seu também? Que ao acolher sua dor sem se identificar com ela, você pode voltar ao mundo com olhos mais brandos, com palavras mais justas, com silêncio mais cheio de sentido? Esse é o poder da verdadeira Páscoa. Ela não exige aplauso nem reconhecimento. Ela apenas acontece. E onde antes havia desespero, nasce serenidade. Onde havia reatividade, nasce escolha. Onde havia medo, nasce compaixão. Porque quem renasce não quer mais vencer discussões. Quer escutar. Não quer mais controlar o outro. Quer compreender. Não quer mais ser amado a qualquer custo. Quer amar com liberdade. E tudo isso acontece sem alarde. Porque o renascimento mais profundo é aquele que não precisa ser explicado, apenas vivido. Em silêncio, em presença, em verdade. E isso, mais do que qualquer milagre, é o verdadeiro sinal de que algo sagrado despertou em você. Há um momento em que o túmulo já ficou para trás, mas o novo ainda não se consolidou. É um espaço entre mundos, um intervalo sagrado em que tudo está diferente, mas ainda indefinido. Esse é o tempo da alma que renasceu, mas ainda está aprendendo a caminhar com os próprios pés. Não é um tempo fácil. A tentação de voltar ao antigo é grande, porque o conhecido, mesmo doloroso, é confortável. Já o novo assusta. Ele exige confiança, entrega e uma escuta muito mais profunda do que está vivo dentro de nós. O Cristo ressuscitado não retorna à mesma vida. Ele não refaz os antigos caminhos, nem retoma o papel que ocupava. Sua missão agora é outra.
Sua presença carrega outra vibração. Ele se move com mais leveza, aparece e desaparece, como se dissesse: o que é verdadeiro não se prende mais às formas. Esse é o chamado para todos nós. A ressurreição nos convida a abandonar não apenas o sofrimento antigo, mas também as identidades que construímos para sobreviver. E isso exige coragem. Porque por trás de cada máscara há uma criança ferida, um sonho frustrado, uma história mal compreendida. Mas é justamente ao deixar que essas partes morram com amor que podemos acessar uma nova liberdade. A liberdade de sermos, enfim, quem somos, sem papéis impostos, sem necessidade de agradar, sem medo de não caber. Jung sabia que a alma só encontra paz quando cessa a guerra interior, quando o ego para de lutar contra o que sente, contra o que é, contra o tempo da vida. E esse momento chega quando paramos de pedir permissão para existir, quando reconhecemos que já fomos aceitos pela própria existência. Talvez você esteja nesse lugar agora, sentindo que algo em você já não se encaixa no mundo antigo, mas ainda não sabe exatamente qual é o novo. Não se apresse. Esse intervalo entre a morte e o pleno renascimento é um útero espiritual. E a alma, como tudo que é sagrado, precisa de tempo. Não corra, não force. Não volte para o que já morreu só porque tem medo do desconhecido. Permaneça, respire e sinta que você já não está mais só, porque quem renasce carrega uma luz. E mesmo que ainda não saiba como usá-la, essa luz já ilumina o caminho, devagar, com beleza e verdade. Depois de tudo, o mais difícil é aceitar que a ressurreição nos afasta daquilo que um dia chamamos de normal, porque não há como renascer e continuar vivendo a mesma vida. Algo muda, a alma começa a exigir coerência, e o que antes era suportável torna-se insuportável. O que antes passava despercebido agora grita. Não é arrogância, é consciência. O Cristo ressuscitado não discute com o mundo. Ele apenas se retira das ilusões. Ele sabe que não pode mais habitar os mesmos espaços de antes, porque agora carrega outra vibração, outro olhar, outro chamado. E com isso vem uma espécie de solidão sagrada, uma distância inevitável de tudo o que já não ressoa com a alma desperta. Jung compreendia esse momento como o início da verdadeira vida interior. Um tempo em que nos tornamos fiéis ao que sentimos, mesmo que isso nos custe rupturas. A verdade começa a pesar mais do que a aceitação social, e a paz interior, mais do que qualquer aparência. Isso pode assustar, porque exige perder o velho chão, mas também liberta, porque abre espaço para vínculos mais autênticos, escolhas mais verdadeiras e uma vida mais coerente com aquilo que realmente somos. A alma renascida já não precisa mais gritar. Ela se basta no silêncio. Ela não se apressa para chegar, porque já entendeu que o caminho é o próprio destino. E nesse caminhar mais presente, tudo começa a fazer sentido. Não porque tudo está resolvido, mas porque há uma confiança nova sustentando o invisível. É assim que se vive depois da ressurreição, com menos pressa, menos peso, menos ruído, e mais presença, mais escuta, mais conexão. Talvez você sinta que algo em você está nesse exato ponto. Um lugar onde o velho já não te prende e o novo ainda não se revelou completamente. Esse é o limiar, a travessia entre dois mundos. E ela não exige que você saiba o que fazer. Só pede que você permaneça fiel ao que despertou em você, porque essa fidelidade é o que sustenta o novo. E quando você sustenta o novo, ele cresce, silenciosamente, como a luz que amanhece depois de uma longa noite, sem alarde, sem esforço, simplesmente porque chegou a hora. A imagem mais silenciosa da ressurreição talvez seja essa: a pedra rolada, um obstáculo imóvel que parecia definitivo e que, de repente, já não está mais ali. Ninguém viu o momento exato. Ninguém testemunhou o instante em que o impossível se moveu. Mas quando olham, falam: está feito. É assim que a alma desperta, não com explosões nem com aplausos, mas com a leveza de um ciclo que se cumpriu, um processo interno que chegou ao seu tempo de florescer. A pedra que antes parecia intransponível, o medo, a dor, a dúvida, o apego, foi removida. E algo novo respira. Essa imagem não pertence apenas às Escrituras. Ela pertence a você.
Talvez, em algum lugar da sua história, exista também uma pedra, um limite que parecia absoluto, um trauma que parecia eterno, um vazio que parecia definitivo. Mas hoje, talvez você perceba que algo já se moveu, que você já não é o mesmo, que silenciosamente sua alma também se levantou. E agora é hora de viver com mais inteireza. A ressurreição não é uma promessa para poucos, é um convite universal. O Cristo, como arquétipo do Self, representa essa potência viva que existe em todos nós, essa capacidade de atravessar a sombra, integrar a dor e voltar ao mundo com mais verdade. Jung via nesse símbolo um caminho de cura profunda, uma chance de deixar para trás os jogos do ego, as amarras do passado, as repetições inconscientes, e de assumir uma vida mais real, mais conectada com aquilo que é sagrado em nós. Se neste domingo de Páscoa você sentir que algo em você renasceu, mesmo que discretamente, mesmo que ainda em silêncio, então celebre. Não com barulho, mas com presença. Não com fórmulas, mas com gratidão. Não com medo de perder, mas com coragem de ser. Porque talvez o maior milagre seja esse. Você ainda está aqui, ainda respira, ainda sente. E algo em você quer viver de um jeito mais leve, mais íntegro, mais verdadeiro. Esse é o começo. O Cristo ressuscitou. E com ele, a lembrança de que há algo em você que também não pode ser enterrado. Algo que, mesmo ferido, ainda brilha. Algo que, mesmo esquecido, ainda chama pelo seu nome. E que hoje, agora, neste exato momento, renasce. Se este vídeo falou com a sua alma, escreva nos comentários uma única palavra: renasci. Essa palavra é um sinal silencioso de que o chamado foi escutado. E se quiser seguir essa travessia conosco, inscreva-se no canal. Aqui cada vídeo é um chamado para o que é verdadeiro, para o que é profundo, para o que pulsa além das palavras. Porque talvez seja exatamente isso que o mundo mais precisa agora: almas que renasceram.